Fala pessoal, me chamo Ramon Eli, sou jogador profissional de pôquer e nômade digital. Atualmente eu estou viajando toda a América do Sul jogando pôquer e atualmente, mais especificamente, eu estou em Sucre, na Bolívia, me preparando para o W Cup que vem por aí. Sou jogador do Ultramental e decidi montar esse quadro para compartilhar um pouco da minha experiência como jogador. E esse quadro é a mão do dia. É o spot mais interessante que eu joguei no dia anterior e que eu decido estudar ele mais a fundo, ver se eu tomei uma decisão correta. Enfim, tentar melhorar um pouquinho a cada dia, né? Então, decidi compartilhar essa experiência com vocês para ver se eu agrego um pouco também no seu jogo, se eu puder dar novas dicas, novas ideias de como vocês podem jogar, acrescentar alguma ferramenta nova no jogo de vocês. Eu vou ficar muito feliz e satisfeito já com esse trabalho. Então, bora lá. Vamos para a primeira mão, que foi jogada no Bounty 44 contra um reg brasileiro. Vamos mostrar aqui no Poker Tracker. Esse torneio Bounty 44. A mão foi jogada contra um reg brasileiro muito bom. E a nossa primeira decisão é pré-flop. Eu acredito que a gente possa jogar a mão das duas maneiras, tanto de raise quanto de limp. A única coisa que seria muito ruim que seria foldar, porque todas as mãos suitas aqui eu acredito que tem interesse em VPR de alguma maneira, certo? Como ele me cobre, eu decidi manter o pot pequeno. Eu não acredito que ele vai foldar muita coisa aqui em mount. Eu optei por uma linha um pouco mais segura, um pouco mais passiva, que foi o limp call. Ele isolou, né? Eu imagino que ele vai isolar muita coisa aqui. Vai isolar, obviamente, as mãos do topo, como As-Rei, As-Dama, pares, né? Vai isolar também muitas trash hands, que a gente pode chamar, né? Muitas mãos desconectadas e off-suited, né? Como 7-2 off, 5-3 off, 10-4 off, enfim, uma série de mãos off. Então o range dele, a gente costuma falar aqui que chega bem polar, contendo mãos do topo, mãos muito fortes, que estão muito à frente do 10-5 e mãos muito marginais. E por isso mesmo, eu acredito que o 10-5 é uma defesa obrigatória, já que contra as mãos muito marginais a gente está jogando muito bem. Bom, aqui eu queria que vocês pensassem um pouco aí, vou dar uns 5 segundos para vocês pensarem, uns 10 segundos. O que vocês fariam com esse 10-5? Eu acredito que aqui a maioria das pessoas e eu geralmente costumo jogar essa mão de check fold, porque num primeiro momento a gente vê que o nosso 10-5 não tem muito o que fazer, né? Como jogar de check raise, jogar de check call, a gente praticamente não tem nada, né? O jeito correto até de falar aqui a força da nossa mão seria assim, uma over perante o 6, backdoor flush e backdoor straight, né? Sendo que o nosso backdoor straight ainda é para baixo. Então eu acredito que 99% das pessoas, 90% das pessoas, na grande, enorme maioria das vezes, vai ir de check fold nesse cenário. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui considera sair apostando essa mão? Olha, eu acredito que a maioria das pessoas não cogite isso. Mas saibam que essa aqui, nesse cenário, é uma jogada que eu acho ser muito boa, muito boa. E aqui vão os meus motivos. Primeiro, eu defendo muitos top pairs aqui, né? Muitas mãos que se conectam com esse bordo. Eu defendo Rei X suited, Dama X suited. Eu vou defender bons draws, né? Como Valete 10, o próprio Valete 9 com backdoor flush. Eu defendo, então, muitas mãos que se conectam relativamente com esse board, né? Ao mesmo tempo que o vilão, como eu expliquei anteriormente, o range dele é extremamente polar. As mãos do topo acertaram nesse board, mas as mãos que não são do topo não têm o que fazer. Então eu considero que aqui a gente já tenha alguns folds do vilão com mãos como 7-3 off,
7-2 off, 5-4 off, o que ele vai fazer versus uma bet? Não tem muita saída, né? Então o lead aqui passa, né? O lead, que é essa aposta, vamos dizer, essa donk bet, né? Quando a gente aposta antes do vilão agir, do vilão que é o agressor agir, eu acredito que o lead passa a ser uma alternativa para nossa mão, sim. Sem contar que agora a gente vai no ponto relevante, que é a força da nossa mão, a equidade futura que ela tem. A gente tem chance de acertar um flush draw, a gente tem chance de acertar um straight draw e continuar apostando, né? E aqui ainda é muito interessante porque eu acho que tem dois pontos muito legais aqui para considerar donk betar aqui, né? O primeiro é que a gente pode pegar essa equidade futura da nossa mão e transformar em algo favorável. A gente não pode jogar de check call para acertar um valete, porque o vilão vai continuar apostando muito turn, né? Agora, quando a gente aposta e acerta o valete, o 10-5 provavelmente pode continuar apostando turn e river, né? A mesma coisa vale quando a gente acerta o flush draw. Ao mesmo tempo que quando a gente aposta e o vilão paga, não necessariamente ele tem uma mão muito forte. Ele ainda vai ter muito As e X, vai ter alguns pares como 5-5, 4-4, 7-7, 8-8, vai ter muito 6 e X no range, vai ter valete 9. Então, por mais que o vilão dê call flop, não necessariamente ele tenha o rei ou uma mão extremamente forte. Então, a somatória desses dois fatores, um potencial bluff turn river, mais atacar um range possivelmente fraco turn, me fizeram liderar no flop e foi exatamente isso que eu fiz. O vilão acabou pagando e o turn bateu um rei. E quando, olha que interessante, né? Quando bate esse rei no turn, vai muito ao encontro com o que eu falei. Porque agora o vilão acaba tendo menos reis no range dele, já que bateu um outro rei no board, né? Então as combinações de rei do vilão diminuem e ele acaba tendo mãos mais fracas. Aquelas mãos mesmo que eu falei. Ases, altos, né? Damas, que provavelmente não vou foldar, mas eu nem me preocupo tanto com a dama no cenário. Vão ter 6 que pode foldar, vão ter pares e vão ter algumas mãos aleatórias que simplesmente flutuam, né, que é o termo que a gente usa, porque realmente não sabem como reagir contra um size baixo. Um valete 9, um valete 8 ele pode defender, porque ele não está acostumado com esse tipo de cenário e talvez ele não folde numa primeira aposta, né. Então, como a ideia aqui como a gente ganha equidade, continuar barrelando, continuar apostando, né? Foi isso que eu fiz. E eu tô, de certa forma, equilibrado aqui, porque eu vou fazer isso com muito rei também. Porque o rei aqui, no flop, já tem muita força. E já pode apostar também, do meu ponto de vista. Então eu aposto. Poderia ter feito mais alto, mas como o pote já está relativamente alto, né? E a minha ideia é chovar na maioria dos turns e all-in, continuar blefando, né? Não é nem transformar em bluff, é continuar blefando essa mão. Então eu decido fazer um size com que o meu all-in river ainda tenha bastante fold equity, né? Ainda faça ele foldar algumas mãos, como 6 de X, por exemplo, né? Ele pagou a segunda e a gente não acertou 4, mas isso que é o legal da mão, que a essa altura do campeonato, acertar ou não flush pouco importa, né? Porque para mim é muito claro que nesse river a gente consegue fazer o vilão desistir de muitas mãos. Ele não vai desistir do rei e provavelmente não desista da dama, né? Vamos combinar. Mas ele tem mãos que o 10-5 está muito atrás, como 10 valete, as valete, as 10. Ele pode desistir de um 5-5, 4-4, qualquer par, né? Abaixo da dama, ele pode desistir no river. Então, eu decidi blefar, obviamente, né? A gente no poker raramente a gente conta uma história pela metade. Então, se a minha história é dizer que eu tenho rei, eu tenho que continuar apostando. E é isso que eu faço. E fica muito difícil para ele pagar, porque eu acredito que ele já tenha poucos reis no range e muitos draws, né, do turn. E muitos 6 também, né, e damas, enfim. Que fica numa situação bem complicada.
eu apostei todas as minhas fichas e o vilão acabou desistindo no river. Bom, e aí? O que acharam da minha jogada? Donkey ou não? Antes de finalizar o vídeo, eu vou trazer a análise no solver, para a gente ver se a minha jogada foi correta ou não. Então bora lá, abrir o GTO Wizard aqui e rodei o cenário. Para quem não conhece, o GTO Wizard é uma ferramenta que a gente pode simular aí a maioria dos cenários que acontecem no dia a dia, uma ferramenta online, só fazer a assinatura e mandar bala. Então sem perder muito tempo, começando aqui no pré-flop, né, esse é o nosso range do small, e como eu disse, o 10 e 5 ele se beneficia tanto de aumentar quanto de pagar. Eu optei por pagar, né? Não vou gastar muito tempo no pré-flop, só reforçando os conceitos, né? O range do Big Blind é extremamente polar, com muitas mãos aqui desconectadas e mãos do topo. E a gente, obviamente, por ter essa polaridade de baixo, nunca folda o 10 e 5. Colocamos o flop, rei, dama 6, e aqui vai uma coisa que acho que é novidade para a maioria dos jogadores. Vejam quanto que a gente pode apostar nesse flop. Muitos, como eu falei antes, eu vou apostar muitos reis, porque o rei em si já é muito forte no cenário. Tá? Não quero gastar muito tempo para o vídeo não ficar muito longo, mas se gostarem de vídeos mais longos, comentem aí que eu detalho a mão ainda mais. Vejamos o 10 e 5, ele tem a preferência de um size bem baixo, né, uma aposta de 1 blind, mas ele pode betar também próximo de 1/3, que foi o que eu fiz. E ele, o curioso é que ele aposta muito mais do que checa, né? Então, fico feliz no flop. O vilão realmente não folda quase nada, o que para mim é bom, né? Vejam que o que ele folda está em vermelho, em vermelho não, desculpa, em azul. Ele não folda nada, mas como meu plano é continuar apostando turn e river, eu não me preocupo em ver que tem pouco fold aqui, né? Ele pagou, veio o rei. Quando a gente ganha equidade, a gente aposta bastante o rei. E aposta esses draws que eu falei, né? Aposta 10 e 9, tem até um pouco de aposta com vala 10. Se filtrarmos aqui flush draws, rapidinho, pode ver que a gente aposta bastante flush draw, né? Obviamente não com a dama não muito, porque a dama já tem força suficiente para dar check call, assim como os ases, né? Mas vejam que os outros apostam bastante, inclusive o meu 10 e 5. Eu aposto, deixa eu tirar aqui os dois naipes de copas. E o Big Blind continua pagando com mãos tipo 7-7, 9-9, 10-10. O 6 que eu falei continua pagando, né? Alguns ases, a maioria dos ases pagam. O que agora eu já vou ficando mais feliz e eu nem preciso clicar aqui, eu já imagino que seja fold, só por ver que o nosso oponente vão ter bastantes mãos que vão foldar river, né? Então simulei o river 4. E aqui o 10 e 5 vai sempre de all-in, né? Aquilo que eu comentei. Conto uma história, conto até o final, né? E a gente não vai estar assim, blefando muito, porque se a gente tiver rei que joga assim, olhem quantos reis a gente vai dar all-in river e vai extrair de uma dama, extrair de um as alto que não quer foldar. Então é jogada, isso que a gente chama uma jogada equilibrada, né? Pegar todos esses missed draws, né? Todos esses draws que falharam, e blefar e equilibrar com reis e eventualmente até algumas damas ó, que já são fortes o suficiente e ainda extraem muito no river. Então eu vou all in e o vilão acaba desistindo daquelas mãos que eu falei, né? As e 10, as e valete, valete 10, valete 9, os pares, né? Tudo. E olha que a máquina, né? O solver ainda dá call com o 6, que eu não sei se o oponente daria. O que aumenta ainda mais a lucratividade do meu blefe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse primeiro vídeo. Deixem no comentário sugestões aí. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. E vamos me ajudar a crescer para eu contar um pouco mais da minha experiência, mostrar um pouco mais do meu jogo e crescer junto no poker. Valeu!